Já ouviu falar de parapsiquismo? É muito legal isso, hein? Presta bem atenção. Ele está muito associado à mediunidade. É uma habilidade que se pode desenvolver. Você pode ser um pouco parapsíquico. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso, desses... posso dizer que é um fenômeno, Juranda? Pode ser um fenômeno. Pode? Exatamente. Então a gente vai entender um pouco mais esse fenômeno que está muito relacionado a essas coisas que a gente não vê, né? Que a gente não enxerga, muitas vezes a gente não sente. Será? Será que a gente tem que deixar a nossa intuição falar para a gente sentir aquilo que a gente não enxerga? A Juranda Maia está aqui e ela vai falar para a gente o que é isso. Você tá boa? Prazer te receber. Igualmente, muito obrigada. Ô Juranda, o que é parapsiquismo? Parapsiquismo é uma percepção que todos nós temos, além dos nossos 5 sentidos. Né? Então, a gente vai perceber situações que estão no extrafísico, além aqui dessa dimensão física. Então, é uma habilidade que todos nós temos, mas muitas vezes nós não temos consciência disso. A gente não tem consciência porque a gente não se deixa, a gente não se permite ficar atento a isso. Até pelo próprio condicionamento nosso, né? A gente vive numa sociedade muito voltada para as questões físicas, intrafísicas, né? Por exemplo, a criança na infância, às vezes ela tem isso desenvolvido com mais tranquilidade, mas ela é reprimida. Quando ela fala, eu vi o meu avô, eu vi tal pessoa, é cortado da criança desde a infância. Então, a gente vai inibindo essa habilidade que nós temos. E aquilo que nós não usamos, atrofia. Né? A mesma coisa, o músculo que você não usa no seu corpo, ele vai atrofiando. Então, o parapsiquismo, ele é uma inteligência que nós temos e ela precisa ser utilizada, ela precisa ser estimulada para a gente poder desenvolver. Você disse que o parapsiquismo é uma inteligência. Isso, é uma inteligência. Porque muitas vezes a gente pode associar com algo místico. Isso. Né? E não é místico. Não é místico, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Né? Quando a gente fala assim que é uma percepção além dos 5 sentidos, porque a gente não tem só esse corpo físico, nossa consciência. Para nos manifestarmos, a gente utiliza também outros corpos de manifestação. Por exemplo, um corpo muito falado aí, até na ciência hoje que está mais aberta, é o energossoma, o nosso holochakra. O que é isso? É um corpo energético, a nossa energia vital. Então, assim, a alopatia, tanto quanto a acupuntura, elas utilizam esse corpo para poder fazer os seus respectivos tratamentos. Então, quando uma pessoa vai, por exemplo, no acupunturista, quando ele coloca aqueles pontinhos, né, as agulhinhas, nada mais é do que a liberação dessa energia vital. Né? E a homeopatia também tem uma parte que também trabalha com essa energia vital, né, que é um dos veículos da nossa manifestação. Existem outros também. E o parapsiquismo, ele está ligado com a manifestação desses veículos. Então, quando a gente fala, a pessoa é parapsíquica e tal, ela está aumentando a sua lucidez, a sua visão, através da utilização desses outros veículos. Por isso que a gente fala além. Além aqui dos nossos sentidos somáticos, dos nossos sentidos físicos, do cérebro humano. Por exemplo, se eu estou num lugar e de repente entra alguém, às vezes a gente passa por isso, né? Alguém que você fala, gostei muito dessa pessoa, não foi muito com a cara. O parapsiquismo, ele me daria a base para interpretar essa minha intuição, de perceber se é uma pessoa do bem, se não é. Isso é o contato energético que a gente tem com aquela pessoa. Então, de repente, através desses outros corpos, que muitas vezes a gente não tem a consciência, mas a gente já capta o pensamento, o sentimento daquela pessoa que entra ali. E, de fato, muitas vezes, ela é antagônica aos seus. Entendeu? Então, não faz uma boa ressonância, digamos assim. Eu acho que esse é um bom exemplo que você deu, porque, às vezes, você sabe que determinada situação você não tem que fazer, você não pode fazer. Você sente aquilo, tá no instinto, né? E tá nessa intuição, aliás. Você já está intuita para que não faça isso, mas você vai lá e faz. Teimosia, você vai lá e faz. Aí deu errado. Ou seja, você deixou fechada essa porta do parapsiquismo que poderia te livrar de uma situação ruim. A intuição é um bom exemplo de um parapsiquismo. Realmente você está tendo uma informação, está chegando uma informação extra para você,
mas você não dá muita atenção para ela. E você acaba não seguindo. Aí, de repente, lá na frente, você vai ver, puxa vida, bem que eu tive aquela intuição, por que eu não fiz? O parapsiquismo, então, ele ensina a gente a ouvir melhor a intuição? Isso. A intuição é um parapsiquismo, né? Já é você acessar uma outra informação que está chegando sutil. Muitas vezes você acessa algo que já é seu mesmo, que você já aprendeu, que está registrado aqui no seu cérebro, né? Você pode estar acessando, como você pode estar acessando também um conhecimento que está aí no extrafísico, né? Então, um conhecimento que está além aqui dessa dimensão física, você pode estar acessando, mas isso através desses outros veículos. Por isso que a gente fala que é gostoso estudar o parapsiquismo de uma forma não mística, porque a gente percebe, você vai aprendendo a lidar com ele, a desenvolvê-lo, porque a gente aprende que nós temos outros corpos de manifestação. Uma vez que você está mais aberto a enxergar aquilo que está invisível, né? A vida se torna mais fácil também, né? A gente acaba vivendo de forma mais, não digo nem tranquila, né, Juranda? A gente consegue interpretar situações, a gente consegue ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo. Tem mais lucidez, né? Amplia a nossa visão, a gente não fica restrito, aumenta as nossas percepções, aumenta a nossa visão. E aumenta o entendimento de nós mesmos. Como que faz para ser assim? Então, eu sempre falo, desenvolver o parapsiquismo, o primeiro ponto é a gente buscar a nossa acalmia íntima, a nossa paz interior, entender quem sou eu, né? Quais são os sentimentos que de fato me pertencem. E aí a gente começa a discriminar aquilo que é meu, aquilo que é do outro. Se chega uma informação, será que é minha? Ou eu estou recebendo essa informação de alguém? Ou é uma influência externa? Então é muito importante esse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Ter hábitos saudáveis de vida, ter espaço para você fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação. Então, embora o parapsiquismo está floreado com essa questão do externo, mas ele começa dentro da gente, com o nosso equilíbrio interior. Muitas vezes você muda o seu estado de ânimo, né? Você está alegre, de repente você fica triste. Opa, pera lá, o que está acontecendo? Muitas vezes é uma energia, né? Você está captando alguma coisa que não é sua. E tem uma coisa muito interessante, né? Por que a gente vai desenvolver o parapsiquismo? Um ponto principal é para a gente nos autoassistir e auxiliar as demais pessoas também. Porque, Lu, você pode mudar o ambiente com os seus pensamentos. Então, de repente, você chegou no local, o ambiente está carregado e tal, começa a pensar coisas positivas, né? Então, você vai transformando aquele ambiente para melhor. A gente fala que esse ambiente fica mais saudável, né? Mas a gente tem que ter muita, como se diz, firmeza nisso, porque não é fácil. Porque se deixar, a gente é sucumbido pela onda, né? Então, por isso que eu falo, o ponto maior do parapsiquismo é eu me entender melhor, eu buscar a minha acalmia íntima. Entendeu? Nossa, toca aqui, Ju. Juranda Maia, arrasou. Que legal escutar isso de você. E a gente, eu acho que agora, a partir de agora, é um exercício que você tem que fazer, porque isso aqui não é fácil. Não é fácil, eu acho que é um treinamento, é dia a dia você ficar aberta, se olhar, entendeu? Para dentro, e tentar se ouvir o que está aí, aquilo que a gente não enxerga, não vê, não pega, tá entendendo? Mas é um exercício que vale tanto a pena, você vai viver tão melhor. Tenta. Dá um beijo, adorei. Obrigada, Juranda. Manda um beijo pro Léo, agradeça-o pelo livro. Adorei, viu, Léo? Muito obrigada, tá, queridão? E um beijo para todos os seus parceiros também, tá?